vezes eu tenho umas ideias meio doidas. Tem dias que a cabeça da gente parece um buscador aleatório de perguntas sem sentido. Você tá lá vivendo sua vida, lavando sua louça, a vista dá uma desfocada e você começa a viajar nas ideias. E nada mais faz sentido. Perguntas, críticas, histórias, conversas, vários e se passam pela cabeça e de repente, será que eu poderia ter nascido outra pessoa? E se o espermatozoide que venceu não tivesse sido eu? Será que todos eles eram eu? Oi, pode me chamar de Lu. E eu apresento esse podcast onde até os absurdos têm espaço para brilhar, transformando pensamento aleatório em filosofia de boteco. Esse não é um espaço seguro para quem pensa demais, sente demais ou só quer viajar sem sair do lugar e rir da paranoia alheia. Porque aqui a gente pensa e sente ainda mais, com questionamentos que não nos levam a nada, só a mais dúvidas. Devaneios é uma conversa entre eu e eu mesmo, sobre a existência, o tempo, o nada e tudo o que eu não sei explicar, mas pelo menos eu tô tentando. Hoje a gente vai entrar numa espiral existencial sobre identidade, genética, alma e acaso, e uma corrida maluca com milhões de espermatozoides, lá ele. Aquela corrida insana que todo mundo aqui venceu sem fazer ideia de que tava competindo. Pô, tamo competindo, gente. Bem-vindo aos meus devaneios. Agora vai lá fazer suas coisas e se concentra na voz do tio. Que viagem é essa, véi? Vamos começar pelo meio. Todos os espermatozoides são a mesma pessoa? O que você acha? Não responde tão rápido. Pensa aí um bocado aí. Se permita desenvolver sozinho uma opinião própria, sem ser um alienado ou um negacionista. Tá, já chega. Vamos pensar juntos. Se todos os espermatozoides vêm do mesmo corpo, então tecnicamente tem o mesmo DNA de origem. Aqueles 50% que se juntam com o óvulo que também tem 50% de outra pessoa e resulta nessa mutação da natureza que é você, que hoje chamamos de beleza exótica. Mas se eles vêm do mesmo corpo, logo carregam a mesma informação genética do pai, certo? Ou cada um deles, antes de ser despejado, juntou uma malinha de informações com o que deu e saiu vazado dali. Se for assim, eu entendo que cada um carrega um pack de informações diferentes que resultam em pessoas diferentes. E será que existe tanta informação assim? Porque, abre aspas, a maioria dos homens podem produzir entre 40 milhões e 60 milhões de espermatozoides por milímetro, resultando em uma média de 80 a 300 milhões por ejaculação, diz o artigo do site da BBC. Olha a hipocrisia aí. E você aí acusando os outros de genocídio, mas não vê a própria poça no umbigo, né? Nojento, credo. Do ponto de vista biológico, eles são só células. Mas e se a gente for um pouquinho mais além? A partir de quando existe uma pessoa? Na fecundação? Na formação do cérebro? No primeiro choro? A partir de quando dá para diferenciar um do outro, o espermatozoide de uma pessoa? Talvez a pergunta seja onde começa o eu. Eu já sou eu lá dentro da sacola? E o que me fez ganhar essa corrida? Porque não é possível que eu fui o espermatozoide que mais foi ativo, correu, quer dizer, nadou nesse caso, né? E lutou para chegar no óvulo, porque eu nasci com uma preguiça que, nossa senhora. Vamos conversar sobre gêmeos, porque gêmeos sempre são muito interessantes, tanto para a ciência quanto para a filosofia ou para sociologia. Basicamente, ter um clone deve ser bem legal, né? Enfim, porque talvez sejamos a mesma pessoa apenas na mesma ejaculação. Daí nascemos gêmeos, pessoas idênticas, né? Mas conforme o tempo passa, é outra fabricação, outra fornada, logo são outras pessoas que nascem. Os pais estão mais velhos e diferentes. Apesar de serem as mesmas pessoas, não produzem mais como da primeira vez. E por isso, filhos de idades diferentes são pessoas diferentes, com aparência diferente, logicamente. Senão, sempre nasceriam gêmeos de partos diferentes, né? O que seria bem estranho. Mas olha só, gêmeos já quebram a barreira da nossa pseudo-singularidade. Essa ideia comum de que somos únicos, e não somos. Mas vamos aumentar um pouco o nível e falar sobre um estudo científico. Pode pesquisar aí, que diz que temos pelo menos 7 pessoas muito parecidas com a gente. Eu tô falando de coisas de 80% de semelhanças. Nos estudos gêmeos tem entre 90% e 100% de semelhança. Então alguém com 80% é muito parecido. Agora pensa, tem uma pessoa aleatória no mundo,
pelo menos 7, sem nenhuma conexão genética com você, que tem a mesma skin que você. Mano, se nenhum espermatozoide é igual ao outro, como é possível que exista um estudo científico dizendo que existem pelo menos 7 pessoas no mundo idênticas a mim? Ou a você, né? Aí entra o grande nó filosófico. O que realmente define você? É o seu genoma, sua aparência, suas memórias, histórias, escolhas? Porque convenhamos, você não é único pela sua aparência. Tem pelo menos 7 usando a mesma embalagem. Não é a personalidade, porque somos o resultado de muitas coisas. Dos gostos dos nossos pais, primeiramente, da família e dos amigos. Na época do Justin Bieber, Restart ou Neymar no Santos, nossa senhora, tinha muita gente com cabelo e roupa igual por aí. E muitas vezes agindo igual. A jogadinha de cabelo. Coraçãozinho, S2, eu amo muito. Vixe, enfim, fica aí a reflexão pra você. Espermatozoides não são iguais e ainda assim existem doppelgangers andando por aí, cometendo crimes ou não, com a mesma skin de pedreiro que você usa. Se nada fez sentido pra você, relaxa, meu bom, porque pra mim também não fez sentido nenhum e a gente terminou essa experiência do mesmo jeito que começou, ou talvez pior, cheio de dúvidas sobre a existência. E se por acaso, em algum momento, você se sentiu menos sozinho, então talvez, mesmo sem querer, a gente tenha criado alguma coisa juntos. Me segue para mais perguntas sem respostas e respostas que só geram mais perguntas. Compartilha com alguém que nasceu aí e volta na próxima semana, porque os pensamentos não param e a gente também não. Até meu próximo devaneio. Tchau!